Bom dia, caros alunos. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre estrutura molecular e esse modelo que é VSEPR, que vem do inglês, significa Valence Shell Electron Pair Repulsion, que está basicamente correlacionado com a repulsão de par de elétrons, que eu rapidamente introduzi na última aula, no finalzinho da última aula. Então, o fato de você ter essa repulsão eletrônica é muito importante você conhecer, portanto, não só os pares ligados, mas os pares livres ali que vão influenciar bastante na nossa geometria ou estrutura molecular. Então, de novo, o modelo VSEPR está relacionado com essa descrição em inglês, que é Valence Shell Electron Pair Repulsion, repulsão para os pares de elétrons da camada de valência. Com isso a gente pode ter, então, aí uma forma tridimensional da molécula. Como já comentado, a gente com isso, com essa geometria molecular, a gente consegue fazer relações diretas com propriedades físicas e químicas aí da substância. Qual que é a ideia? Bom, aqui não tem mais acento, né? Qual que é a ideia? A ideia é que esses pares ligados e pares isolados que estão lá na camada de valência, eles se repelem, ok? De forma a ficar o mais afastado possível, minimizando sua interação e, portanto, sua energia do sistema. Então, esse modelo é simples e confiável, no caso de elementos do grupo principal, e consegue predizer a estrutura tridimensional das moléculas com boa aproximação. Então, a gente vai utilizar aí esse modelo para tentar inferir sobre a geometria molecular. Bom, quando a gente então analisa a molécula, a gente tem algumas formas já padronizadas. Por exemplo, a gente tem uma molécula do tipo linear, ou seja, é a molécula mais simples, né? Você tem um átomo aqui e o outro átomo aqui. Então ele vai ser uma molécula que é linear, uma geometria linear. Você pode ter um trigonal planar, que basicamente você tem, aí no caso, um triângulo, e esse triângulo fica no plano, não é? Aqui seria o linear. Você tem o tetraedro, que a gente discutiu na última aula por causa do íon sulfato. Então você forma uma base triangular aqui, com essas arestas. Você tem a piramidal, a trigonal bipiramidal, ou seja, você tem uma base triangular aqui, certo? Formando aqui dois tetraedros. Então você consegue formar esse outro tipo de geometria, uma geometria trigonal. E a octaedra, que na caso aqui seria uma base quadrada, uma pirâmide quadrada, uma para cima e uma de ponta cabeça. Eu sei que às vezes é um pouco complicado de visualizar e por isso eu trouxe um software aí para a gente discutir durante a aula. E eu vou passar esse software, na verdade, vem de um link que eu encontrei numa universidade dos Estados Unidos, do Colorado, e que vocês conseguem ir colocando ligações ao par de elétrons livres e visualizando. Você consegue mexer na molécula e assim visualizar melhor qual é a geometria dela. Então, começando por caso mais simples, onde não há pares isolados, ok? Essa aqui, pessoal, é uma notação para a gente facilitar o entendimento. Aí, se eu não me engano, o Atkins está utilizando essa notação. Esse A é o nosso elemento central, esse X é o nosso elemento periférico e esse E é o nosso número de par de elétrons. Então a gente tem um A, que significa o elemento central. Aqui é um exemplo real, certo? Você teria, o A seria esse átomo de berilo. Você teria dois átomos periféricos, que aqui no caso é o flúor, então você teria o X aqui e um X aqui. Ok? E o número de par de elétrons livres, você não tem nenhum. Você tem zero. Então, essa molécula, que você vai fazer essa estrutura de Lewis aí na sua casa, ok?
ela vai ter esse tipo de geometria, uma geometria linear. Então, se você medir um ângulo de um flúor para o outro, você vai ter que ter um ângulo aí de 180 graus. Perfeito? Vamos ver como é que fica aí no software. Vamos lá. Então, esse aqui é o nosso átomo central, e aqui do lado a gente pode pôr o que a gente quiser. Pode pôr ligações simples, dupla, tripla e pares de elétrons. Vamos começar com duas ligações iguais, que foi o que foi feito ali. Então, você teria uma ligação com o átomo central e um átomo periférico. Eu vou colocar mais uma. Pronto, a gente tem uma molécula aqui do tipo linear. Veja que aqui embaixo, ó, geometria molecular está escrita, é linear. Essa parte de geometria eletrônica eu vou falar quando a gente colocar a parte de elétrons, ok? E a gente pode clicar aqui e ver o ângulo da ligação, viu? 180 graus. Entre aí os ângulos, entre o ângulo nesse eixo aqui, ok? Então vou tirar, vamos voltar para o slide. A gente tem outro caso, que agora a gente tem não dois, mas três átomos periféricos. O caso é esse aqui, um BF3, né? Então você tem o B, o boro e três átomos de flúor. Esses pares de elétrons, então, eles se repulsionam entre si, certo? Gerando uma geometria molecular. Qual que é essa geometria molecular? Nesse caso, a gente chama de trigonal planar, ou seja, ela vai ser um triângulo no plano. Na mesma modelinho do balãozinho que a gente viu lá atrás, é o mesmo esquema. Então, para um trigonal planar, você vai ter um ângulo aí de 120 graus. Ok? Então, dado uma molécula, por exemplo, isso aqui vai ser o exercício dado para vocês. Vai dar uma molécula. Essa molécula você vai determinar a estrutura de Lewis. E, baseado mais ou menos nessa notação, você pode ter uma ideia aí já de que geometria o sistema vai ter. No caso aqui, uma trigonal planar. Vamos voltar lá no software. Então, a gente tem dois, vou adicionar só mais um. Agora a gente tem três. Veja que é um triângulo que é no plano, tá vendo? Ele é no plano. Eu vou mostrar os ângulos de ligação. Olha lá. Entre os átomos periféricos você tem um ângulo aí de 120 graus, que era o esperado, como a gente viu. Perfeito? Como é que vai ficar agora se a gente adicionar mais um elemento? Essa aqui é a forma clássica, né? Vocês já viram aí no caso do iosulfato e também é para o metano. Agora a gente aumentou o número aqui, de 3 foi para 4. Continuamos com 0. Então você vai fazer para o metano vai ter essa cara aqui. E se você fizer a disposição no espaço desses pares eletrônicos, porque eles estão repelindo entre si, a melhor forma geométrica para minimizar essa interação é a de um tetraedro. Novamente, o tetraedro está aqui, ó, certo? E o ângulo dele é de 109,5 graus. Vamos dar uma olhada novamente lá no software. Eu vou deixar esse link para você brincar lá em casa, tá vendo? Se você mexer ele, você consegue ver que é um tetraedro de fato. E você pode checar usando os ângulos aqui, 109,5 graus. Então esse aqui seria o iosulfato ou a molécula de metano. Ok? Agora, vou começar a complicar um pouco mais. Vamos aumentar aí agora o número. Foi para 5. Agora a gente vai ter uma trigonal bipiramidal. Ok? Então você vai ter, na verdade, esse triângulo aqui nesse plano e vai formar duas pirâmides, uma para cima e uma para baixo. Uma molécula exemplo é esse PCl5. Ok? Vamos ver no software que talvez fique mais fácil de você visualizar. Então, vou tirar o ângulo primeiro e vou adicionar aí mais uma molécula. Mais um átomo ligante. E veja que, deixa eu tentar mexer nela para ficar melhor para você visualizar. Espera
aí. Assim. Então, ó, você tem uma base, essa base aqui, ó, desse vindo para esse, para esse, para esse, é um triângulo, certo? Com um elemento em cima e um elemento embaixo. Vamos ver os ângulos. Veja que entre esse cara e esse cara você tem 90 graus, a mesma coisa com os outros. Vamos ver se a gente consegue ver o ângulo dali, ah lá. E o ângulo entre esse e esse é 120 graus. Então o que você tem que tentar visualizar aqui é uma bipirâmide com um vértice aqui em cima e um vértice aqui embaixo e a base no meio. Essa base seria uma base triangular no plano. O nome que a gente dá é trigonal bipiramidal. Se a gente adicionar aí mais um aí novamente, agora um 6. Um exemplo é esse SF6. Agora essa base também é uma bipirâmide, né? Mas aqui a gente chama de octaédrico. Seria então uma base quadrada, ok? E aqui a gente tem dois átomos periféricos que vai formar essa geometria aqui. Tá bem feio o meu desenho, mas vamos ver com o software talvez fique melhor. Eu vou tirar o ângulo e vou adicionar mais uma. Pronto, eu acho que agora ficou mais simples de ver. Então você tem aqui uma base quadrada, certo? E que gera uma pirâmide com esse elemento de cima e gera outra pirâmide com esse elemento de baixo, gerando então uma geometria octaédrica. Fica claro então que todos os ângulos aqui tem que ser 90 graus, né, entre eles. Você pode rotacionar e checar, ver se está tudo certinho. Perfeito? Bom, então resumindo, o que a gente teria? Para esse tipo de molécula, sem pares de elétrons, tá? Não tem pares de elétron ainda. A gente tem uma molécula linear. Se a gente colocar 3, a gente tem um triângulo planar. Com 4 a gente tem um tetraedro. Com 5 a gente tem uma bipirâmide. Como é que era? Trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramidal. E com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Adicionando mais um, a gente tem o octaedro. Aqui são exemplos exemplos reais, né, desses tipos de geometria. Então, é importante saber classificar as geometrias, pessoal. Não só determinar a estrutura de Lewis, mas saber classificar também de forma correta a geometria dessa molécula. Até então, imagino que esteja tranquilo. Vamos tentar agora adicionar esses pares de elétrons livres. Quando a gente tem esses pares de elétrons livres, a gente vai ter repulsão entre esses pares de elétrons livres e os pares de elétrons que estão gerando ligação. Importante ressaltar que nesse modelo, tanto ligação dupla quanto tripla, ele é tratada da mesma forma que ligações simples, ok? Então é um modelo e o modelo funciona relativamente bem, mesmo você tendo essa diferença entre dupla, tripla e simples. Então é como se você considerasse ali como se fosse são tratadas da mesma forma que tivesse só ligações simples, ok? Se você tem um par isolado, esse par isolado ele também vai ocupar um lugar ali no espaço e ele vai interferir na geometria molecular. Então a gente pode discutir em termos da geometria da molécula, quando a gente não está olhando com esses pares ligados, ou com a geometria desses pares eletrônicos. Eu vou mostrar no software ali embaixo. E existe aí, de forma geral, uma relação de interação, né? Então se você tem pares isolados, essa força de interação é maior de um isolado ligado e de um ligado com ligado. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos supor que a gente tem agora, a gente saiu de um caso onde não tinha par de elétrons ligados e agora a gente vai colocar um par de elétrons ligados. A gente tinha um trigonal planar, certo? Um triângulo no plano. Vamos ver o que acontece se a gente substituir então um elemento aqui por um par de elétrons. Vamos vir no software.
Deixa eu retirar aqui esses elementos. Então, se você tem dois átomos periféricos e adicionar uma ligação, ficou o quê? Um triângulo no plano. Acontece a mesma coisa, pessoal, se você tirar uma ligação aqui e colocar um par isolado. Se você olhar aqui embaixo, a geometria eletrônica é um trigonal planar. Por quê? Porque você tem esse par de elétron ligado aqui agora. Ou esse par de elétron isolado, desculpa. Bom, mas a geometria da molécula não leva em consideração a análise desse par isolado. Ele interfere na formação da geometria, mas não é levado em consideração. Essa molécula é uma molécula do tipo angular, certo? No caso da geometria molecular. Então, se você quer manter um trigonal planar, sob o ponto de vista eletrônico, basta você substituir uma ligação por um par de elétrons. Você vai ainda obter esse trigonal planar. Lembrando, a geometria molecular é diferente da geometria eletrônica. Então, geometria eletrônica considera aqui esse par de elétrons, geometria molecular não. Então, geometria molecular você só vai ver isso aqui, o átomo roxo e os átomos cinza. Então, você teria uma geometria angular. Vamos ver outro caso aqui, por exemplo. Vamos supor que agora, deixa eu tirar esse par eletrônico e a gente tem esse elemento aqui, um trigonal planar, perfeito? Se a gente adicionar um par de elétrons, o que vai acontecer? Olha lá. O que vai acontecer? Antes, esse par de elétrons não tinha, então estava todo mundo no plano, viu? Está todo mundo no plano. Quando eu adiciono o par de elétrons, foi de ponta cabeça aqui. O que vai acontecer? Você vai ter repulsão eletrônica desses pares de elétrons com os pares de elétrons livres com os pares de elétrons ligados, o que faz com que empurre para baixo aqui esses átomos cinza, formando então agora uma geometria tetraedral, se a gente considerar a geometria eletrônica. A geometria molecular vai ser uma geometria o quê? Piramidal aqui, de base triangular. Então você consegue analisar e inferir sobre a geometria à medida que você pode adicionando também esses pares de elétrons. A mesma coisa aqui. Por exemplo, você tem um tetraedro por causa do metano, lembra? Você pode substituir esse cara aqui por um par de elétrons. A geometria eletrônica ainda vai ser um tetraedro. Ok? E a mesma coisa aqui, você tira mais esse cara aqui e coloca outro par eletrônico aqui. Como é que você vai ficar? Vai ficar com dois pares de elétrons livres e dois pares de elétrons ligados. Quando você tem isso, na verdade, a geometria eletrônica dele vai ser um tetraedro. Né? A molécula de água, quem fez a estrutura de Lewis para o exercício que eu passei para vocês, a molécula de água ficaria assim. Você tem dois pares de elétrons livres e você tem ainda os pares de elétrons que estão relacionados com a ligação com hidrogênio. Então você tem 1, 2, 3, 4 pares de elétrons que vão se distribuir no espaço. Eles vão se distribuir de uma forma tetraédrica, como está mostrando aqui, ó. Porém, qual que é a geometria? Então, essa é a geometria eletrônica. Qual que é a geometria molecular? Geometria molecular é angular, porque você está considerando só isso aqui, ó. Você está considerando isso e isso. Então, você tem uma geometria angular. Certo? Então, é importante você conhecer que você tem esses pares de elétrons livres aqui, porque isso aqui, pessoal, faz toda a diferença na geometria molecular ou na geometria eletrônica. Aquele caso que eu mostrei anteriormente, por exemplo, você tem a adição de um par de elétron livre, é o famoso caso da amônia, né? Onde se você fizer a estrutura de Lewis, você vai ter lá, então, um parzinho sobrando. Então, quando você fizer as ligações com hidrogênio, esse par aqui, que é esse aqui,
ele vai interagir com essas ligações, com esses pares de elétrons ligantes, e vão empurrar para baixo esses hidrogênios para fora do plano, ok? E vão gerar essa estrutura aí de uma pirâmide com base triangular. Agora a gente pode deixar o sistema cada vez mais complexo, né? Aqui, por exemplo, você tem, lembra, a gente tinha com 5, a gente tinha uma bipirâmide triangular. No mesmo caso, para uma geometria eletrônica, se a gente adicionar um, a gente vai manter. Veja que a gente trocou um ligante por um paralelétron, pode trocar 2, certo? Ou pode trocar por 3 pares de elétrons. Só que qual que seria a geometria nesse caso aqui? A geometria molecular, que é isso aqui, que a gente está interessado em ver. Esse caso aqui, a gente vai ver só os átomos. Então, aqui a gente tem uma geometria do tipo linear. Nesse caso aqui, a gente tem uma geometria do tipo T, uma geometria do tipo, aqui é cis-sal, se não me engano, é serra. Vamos ver aqui no Google rapidinho, cis-sal. Cis-sal. É uma geometria do tipo gangorra, certo? Então é uma geometria do tipo gangorra aqui. E aqui uma trigonal bipiramidal. Bom, e o mesmo acontece quando você vai adicionando aí, quando você tem não só 5, mas você tem 6 elementos e você pode substituir um elemento por um par de elétrons livre ou por 2 pares de elétrons livres. Então, baseado nisso, você tem diferentes formas de geometria. Você tem um octaedro se você não tem par de elétrons livres, você tem uma pirâmide de base quadrada. Agora, você pode também ter, nesse caso, onde esses pares de elétrons aqui vão se repulsionar e você vai gerar um quadrado planar. Então, essa molécula é bem interessante. Veja que você tem um xenônio fazendo ligação, né? Como é que xenônio faz ligação? Você viu, por expansão da camada de valência. Então, o gás nobre, mesmo tendo 8 elétrons ali, já satisfazendo a regra do octeto, pelo fato de ele estar no período maior ou igual a 3, necessariamente ele já pode fazer a expansão da camada de valência. Então, ele pode fazer ligações de fato. E no caso aqui, ele se liga aqui com 4 flúors, gerando então uma molécula que tem uma geometria de um quadrado planar. Por quê? Porque vai ter que sobrar elétron livres aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E aqui é um resuminho aí dessas possíveis geometrias. Eu gostaria que vocês vissem com calma cada caso. Então, quando você tem 2 elementos, 3 elementos, certo? Com 3 elementos, quando você não tem par de elétron livre, ou quando você tem, certo? Qual que é o nome da geometria? Então, só lembrando que eu tenho interesse, e a gente vai discutir mais, é a geometria molecular. Então, nesse caso que você não tem par de elétron livre, você tem um triângulo planar. Se você tem um elétron livre, você tem uma molécula angular, certo? Essas aqui que a gente está discutindo. Com tetraedro, você pode ter nenhuma substituição, você pode ter um par de elétron livre, 2 pares de elétrons livres. Com nenhuma, você tem um tetraedro, no caso do metano. Aqui no caso, você tem uma pirâmide trigonal, certo? Se você tem 2 substituintes, agora trocou duas ligações por 2 pares de elétrons livres, você vai ter também uma molécula angular. Nesse caso, a gente viu que a água é esse caso aqui. E essa bipirâmide trigonal, quando você tem 0 substituintes, e você vai aumentando a complexidade. Vai substituindo 1, vai substituindo 2, vai substituindo 3, e vai vendo geometria gangorra, geometria do tipo T, geometria linear,
à medida que você vai substituindo a mesma coisa, quando você tem 6 ligações, você pode ir de 0, 1, 2, vai de octaedro, pirâmide base quadrada, quadrado planar, e assim vai. Então, o que vai ficar de exercício para vocês? Isso aqui não adianta, isso aqui vocês têm que fazer, treinar o exercício, utilizar o software para vocês visualizarem melhor, porque assim vocês conseguem ter mais esse feeling, só olhando para a molécula, qual a geometria que ela vai ter. Ok? Então, baseado nisso, pessoal, eu vou passar uma lista aí para vocês com vários exemplos para vocês treinarem. Inclusive, vocês podem fazerem sem olhar, né? Vocês podem utilizar essas moléculas fazendo as estruturas de Lewis e checar, ver se as estruturas estão batendo com as estruturas moleculares que você está vendo aqui. Perfeito? Bom, se você tem então essas ligações químicas, você usualmente vai ter ligações com diferentes tipos de eletronegatividade. Se você tem diferentes tipos de eletronegatividade, por exemplo, HCl, aqui vamos supor que seria um cloro e um hidrogênio. O cloro ele é mais negativo, vai ter uma densidade de carga parcial mais negativa nele do que no hidrogênio. Por quê? Porque o cloro é mais negativo. O fato de você ter essa diferença de distribuição de carga ali, você gera um parâmetro que a gente chama de momento de dipolo. Nada mais é que um vetorzinho aqui, apontando para a carga negativa. Ok? Então, esse momento de dipolo, pessoal, ele é extremamente importante porque ele prevê várias propriedades físico-químicas e está intrinsecamente correlacionado com a geometria molecular. Então, vamos supor aí que você tem duas placas paralelas aqui, ok? São eletrodos. E eu não apliquei nenhuma tensão nela. Então ele não está gerando nenhum campo ali entre essas placas. Quando você aplica um campo, quando eu liguei esse campo, o que vai acontecer? Essas moléculas elas vão se alinhar com o momento de dipolo, porque o fato de elas terem um momento de dipolo, elas vão se alinhar com esse campo elétrico gerado entre essas placas paralelas, ok? Então, o fato de você ter um momento de dipolo faz com que elas sejam susceptíveis a essa interação do campo elétrico. O ponto é que, se você tiver agora aí moléculas que são, vamos supor, com átomos de diferentes polaridades, diferentes cargas parciais. Aqui no caso, vamos supor, teria uma carga, um oxigênio aqui, né? Aqui seria o carbono, aqui seria o oxigênio. Novamente, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, então aqui ficaria uma carga negativa, aqui ficaria uma carga negativa e aqui ficaria uma carga positiva. Então você teria um momento de dipolo apontando nessa direção e outro momento de dipolo apontando nessa direção. O fato de essa molécula obter essa geometria linear, esses momentos de dipolo, eles interagem entre si e se cancelam, porque eles estão apontando em direção opostas e possuem a mesma magnitude. Então, mesmo você tendo um momento de dipolo nessa ligação e nessa ligação, o momento de dipolo resultante da molécula ela vai ser nulo. Então, aqui no caso, mostra mais ou menos, né, vamos supor, a densidade de carga, que talvez mais por vermelho estaria mais negativo e mais para o azul mais positivo, certo? Então, quando você tem a interação desses dois momentos de polo, eles se cancelam e você acaba gerando uma molécula que não é polar, uma molécula que ela é apolar. E nesse caso aqui que a gente falou, são moléculas do tipo polares. Então, você pode discutir a polaridade da molécula baseado na soma do momento de dipolo entre essas ligações, gerando o momento de dipolo resultante. Então, eu falei aqui no caso, né, no caso do CO2, você não tem um momento de dipolo resultante, então ela é uma molécula do tipo apolar, então ela vai ser insensível à aplicação de um campo elétrico.
Diferentemente no caso da água, em que você tem aí isso aqui, o hidrogênio e o oxigênio, você tem dois momentos de dipolo, você tem um vetor apontando nessa direção e um apontando nessa direção. Então, se você tem dois momentos de dipolo nessas direções, na hora que você fizer a soma, vai dar um vetor momento de dipolo resultante nessa direção, que é diferente de zero, então ele é sim susceptível aí à presença de campo elétrico. Ele pode ser, a molécula pode ser orientada se você tiver um campo elétrico aí sendo inserido no sistema. Então, por que que dá aqui para cima? É só você fazer a soma vetorial, né? Você tem um vetor para cá, você pega, coloca o outro vetor para cá. Como é que é? É a mesma coisa que colocar esse vetor aqui, na verdade. Aqui, certo? Espera aí que ficou ruim o desenho. Um aqui e outro mais ou menos assim. Então o vetor resultante é esse cara aqui, certo? Ficou meio ruim, mas acho que dá para entender. Então você faz uma soma vetorial, você vai ter então um vetor resultante para cima aqui. A mesma coisa acontece quando você tem aí dipolos, moléculas com mais átomos, mas esses momentos de dipolos novamente podem cancelar entre si. Então, nesse caso onde você tem um átomo aqui em vermelho e 3 verdes, você vai ter uma diferença de eletronegatividade, você vai gerar um momento de dipolo nessa direção e nessa direção. Se você fizer a soma desses momentos de dipolo, a soma desse com esse, deixa eu mudar de cor, a soma desse aqui com esse vai gerar um momento de dipolo aqui para baixo, certo? E esse momento de dipolo cancela com esse momento de dipolo, deixando que a molécula seja apolar. Então não há um momento de dipolo resultante aqui. O ponto é, se você tem a mesma molécula agora, mas com elementos diferentes, a situação começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque esse momento de dipolo vai ter uma magnitude, esse momento de dipolo vai ter outra magnitude, e esse aqui, não, esse e esse vai ter a mesma magnitude, mas com o vermelho vai ser magnitude diferente. Então, se você fizer a soma resultante, a soma desse cara aqui com esse cara aqui, vai dar um momento dipolo que tem magnitude diferente desse que está aqui em cima. Então, na hora que você fazer a soma desse com esse, eles não vão cancelar, você vai ter ainda um momento de dipolo resultante apontando para cima. No caso aqui, dessa molécula do amônia, você sabe aí que ela é polar, no caso, né? Então, novamente, você tem 3 momentos de dipolo apontando aí, todas elas por nitrogênio, você vai somar esses 3 vetores, vai ter um momento de dipolo resultante para cima. Então, baseado na soma desses vetores, pessoal, você consegue, portanto, fazendo a soma desse vetorial, você consegue determinar se a molécula vai ser polar ou não, baseado se ela vai ter momento de dipolo resultante. Se ela tem momento de dipolo resultante, diferente de zero, ela é polar. Se ela não tem, o momento de dipolo resultante é nulo, então ela é uma molécula apolar. E usualmente quando você tem átomos periféricos iguais, nessa geometria há o cancelamento do momento de dipolo. Se você tem um diferente, ela já vai se tornar agora polar. Bom, é isso, pessoal. Baseado então nesse modelo de repulsão de par de elétrons livres e compartilhados, você consegue ter uma ideia da geometria molecular. Você pode comparar isso com a geometria eletrônica, quando você tem os pares de elétrons livres presentes, mas a gente está interessado na geometria molecular. Quando você tem então a geometria molecular, você tem átomos dentro dessa molécula, átomos com eletronegatividades diferentes. Átomos com eletronegatividades diferentes geram um momento de dipolo. Esse momento de dipolo interage com os outros momentos de dipolos presentes na molécula. Se você somar tudo de zero, a molécula é apolar.
Se você somar d diferente de zero, a molécula é polar. E se ela é polar, então ela é susceptível aí à presença de um campo elétrico. Significa que se você aplicar um campo elétrico, ela vai se alinhar mediante esse campo devido a esse momento de dipolo resultante. Ok? Isso é interessante porque eu vou explicar mais para frente, mas quando você tem interação então entre moléculas que têm esse momento de dipolo, você tem processos de interação atrativas, e isso faz com que você mude algumas características físico-químicas, como por exemplo pontos de ebulição e assim por diante. Ok? Então não vou me estender muito mais. É muito importante que essa aula vocês treinem bastante para ficarem fluentes aí em como determinar a geometria molecular dessas estruturas. Ok? Muito obrigado.